Os anos 80, para mim, foram exatamente reveladores, porque hoje a arte contemporânea afro-brasileira, ela exatamente foi fruto, eu acho que desse momento revelador, fértil, que buscavam a sua ancestralidade. Eu consegui enxergar o afro-brasileiro e seguir com êxito, ter um pioneirismo na questão do design da moda afro-brasileira e tinha uma referência muito forte naquela época, que era dos anos 70, que tinha o Rubens Valentim e tinha o mestre Didi. Quando eu fui estudar, ganhei uma bolsa de estudo para a Itália, para ir para Firenze, estudar design, porque eu queria fazer uma coisa do futuro e prática, isso em 77. Então, o professor disse: por que você não fica no bidimensional? Porque no bidimensional você fica na estamparia, não vai para o tridimensional. E eu, então, pensei e, quando eu voltei, fui para São Paulo. E em São Paulo, nos anos 70, existia o movimento da brasilidade. Então, os designers que trabalhavam com a estampa e com o têxtil, eles buscavam a nacionalidade. Então, buscavam aonde? Na cultura indígena, na cultura popular, na fauna, na flora. E aí eu percebi que não tinha uma atenção para com o afro-brasileiro. Já existiam esses dois artistas que já estavam em voga, mas os designers eles não enxergavam isso. E foi aí que eu enxerguei uma grande possibilidade de falar da minha ancestralidade, falar do meu povo, falar dessas raízes que fazem parte do Brasil, que também deveria estar nessa brasilidade com a mesma intensidade, e não estava. E quando eu enxerguei isso, eu voltei para minha terra, porque eu sabia que, mesmo estando na Bahia, fora do eixo, né? Do eixo que naquela época era muito mais forte do que agora, né? O eixo Rio-São Paulo, eu poderia vencer por causa do propósito e por causa do trabalho e do que eu tinha enxergado. E te digo uma coisa, foi assim, foco total. E o projeto levou um tempo, que eu achava que eram 5 anos, eu faria esse projeto, mas eu acho que uns bons 20 anos de construção dessa identidade, dessa marca autoral bem reconhecida, porque esse era também o propósito. E com arte, que, ao paralelo a isso, eu desenvolvia também o meu lado de artes visuais, que eu nunca deixei de estar presente nas exposições, participando sempre dos coletivos. Em relação à diferença, eu faço sempre uma brincadeira assim. A estamparia, a questão do design, ela é espacial. Ela ocupa um espaço de uma maneira em várias direções. E já as artes visuais, ela tem uma base. E isso é visível no trabalho que eu faço. Ela tem uma base, ela é única, ela vai contando a história, enquanto a outra conta uma narrativa só, a estamparia, ela está ali, registrada uma narrativa. As artes visuais, ela vai contando por etapa, com a sua base sólida, contando por etapa. É assim a brincadeirinha que eu faço, a diferença das duas, mas as duas têm muito do meu criativo, do meu acúmulo, de todo esse essa minha vivência, né? Esses registros que estão dentro de mim.
A referência é a mesma. E a criação é a mesma. Os símbolos são os mesmos, mas ela se comporta de uma maneira diferente.